bem-vindos. Eu vou fazer só uma breve apresentação de vocês, né? E aí depois a gente conversa mais sobre essa criação, né? Então, o Eduardo Silva é diretor da peça, né? Ele pode ser visto em produções como O Mundo da Lua, além de séries e filmes em plataformas do streaming. Ele vem se consolidando aí como um dos preparadores de elenco e diretor no circuito teatral paulistano e também na cena brasileira. E foi também o primeiro ator negro a conquistar o Prêmio Shell de Teatro, muito importante, parabéns. Uma honra recebê-lo aqui, viu, Eduardo? Obrigado pelo convite. É uma honra para a gente, espero que você venha mais vezes. O Max Mu é diretor da Companhia 1 Brasil de Teatro e Arte, já esteve aqui com a gente outras vezes, né? Nosso colaborador já, né? É idealizador e produtor do espetáculo As Negras, Letras de Oswaldo de Camargo, e dirigiu e escreveu as peças Um Muriqui Aqui e Um Muriqui Acolá, além de desenvolver ampla pesquisa etnográfica voltada às relações entre arte, território e cultura popular. Bem-vindos! Obrigado, muito obrigado. Obrigado. Eu vou começar fazendo uma pergunta, assim, logo de cara, sobre a obra, depois a gente vai aprofundando mais, né? Mas, assim, a peça, ela parte, então, da trajetória do Oswaldo de Camargo e da construção do eu negro na literatura brasileira, né? E aí, como é que é transformar essa experiência de vida, de memória, de resistência na linguagem teatral, sem perder essa dimensão política e afetiva? Eu queria que vocês falassem a partir da atuação de vocês dentro dessa obra, né? Então, o Max está num trabalho de produção, né? E o Eduardo está na direção, né? E da parte da interpretação, da formação de atores. Então, eu queria que vocês falassem a partir da perspectiva de atuação de vocês na peça. Eu vou começar um pouquinho, porque eu acho que o Du tem mais a falar sobre isso, meu mais rapidinho. Na verdade, no nosso caso, assim, a partir da produção e da idealização, é manter essa memória viva, reverberando por todas as linguagens. O teatro é uma arte efêmera, né? A gente nunca vai atingir tantas pessoas quanto o cinema pode atingir, ainda mais se for um cinema bem feito, industrial, né, americano, assim, ou quando um filme pode chegar no mundo inteiro. O teatro sempre vai atingir, sei lá, no máximo 1.000 pessoas por vez, né, 4.000 pessoas por semana, ele nunca vai atingir 100.000 pessoas no lugar. Contudo, a obra dramatúrgica, ela é eternizada, ela fica lá. A memória escrita daqueles atores, desse diretor, naquela obra, marca história na cena. Então, a gente consegue manter essa memória viva também através dessas reverberações. Na prática, como foi isso, né? Como que o Du conseguiu transformar uma biografia textual em cena, em um espetáculo extremamente bonito, é talento desse exímio artesão aí, que ele vai explicar como ele fez isso. Na verdade, a preocupação, assim que chegou o texto na nossa mão, eu e o Max, a gente começou a ler, a gente falou assim, nossa, isso daqui não é uma peça, dá para transformar num conto, porque era assim, é muita informação, né? O Seu Camargo mesmo, quando ele teve 2 vezes lá no nosso trabalho de mesa, que eu faço trabalho de mesa bem elaborado, antes de ir para a marcação, antes de ir para levantar o espetáculo, né? Porque marcar é fácil, né? Então, mas você fala, nessa fala você vem para cá, nessa fala você para, e olha, aqui você fala sentado, marcar é fácil, mas o trabalho de mesa é o que alicerça o elenco para entender aquela obra que a gente está. E cada frase pode ser falada de 100 formas diferentes, né? Então, só quando o texto chegou, a gente viu, assim, o Faustino, ele é uma sumidade, ele é uma, assim, né, jornalista, de revistas de importância, de jornais importantes, de livros, assim, eu já li sei lá quantos livros do Faustino, mas a carpintaria teatral estava muito difícil, e aí a gente falou assim, meu Deus, como é que a gente vai transformar esses textos, né, porque cada personagem falava bifes, que a gente chama, né, em teatro, de bifes, como que a gente vai fazer isso ficar interessante e não ficar enfadonho para quem está assistindo,
Porque uma preocupação que eu tenho enquanto público, quando eu vou ver uma peça que depois de 10, 15 minutos fica muito na verborragia e não me deixa em estado de atenção o tempo todo, eu prefiro que dê o texto para eu ler. Eu prefiro que dê o texto para eu ler. Então, eu enquanto diretor, eu tive que... eu e a minha diretora assistente e todo mundo na mesa, que eu faço uma direção bem horizontal, né? O elenco também, como é que a gente ficou para transformar esse texto, que era muito informativo, em texto cênico, em cena, né? E o seu Camargo mesmo, né? Voltando ao que eu tinha começado a falar, uma das vezes que ele foi lá conversar com a gente para esclarecer coisas do texto, que tinha entendimento errado, que faltava informação, ele falou assim, nossa, como é que o Faustino consegue passar 90 anos para menos de 30 páginas, né? É impossível, ia fazer uma peça de 6 horas, não daria, né? Com tanta coisa importante que aconteceu na vida do seu Camargo. Então, o trabalho acabou sendo esse. Então, meu trabalho de mesa, que eu tinha previsto para 2 semanas, acabou sendo 5 semanas, para a gente deixar essa coisa gostosa, interessante, e com a graça do universo, isso acabou acontecendo. No mês passado, dias 18 e 19, nós fizemos 2 ensaios abertos, e as pessoas falaram que não, o espetáculo estava lírico, estava poético, estava emocionante, estava engraçado. Eu falei, ai, meu, que bom, conseguimos o que a gente queria, né? Que é tirar a coisa extremamente narrativa, e acabou ficando uma coisa bem envolvente nesse sentido. Então, eu me sinto bem realizado nesse ponto. Por mais que tenha atrasado 1 mês do que eu tinha planejado, mas é isso, né? A arte é assim, é um processo aberto, criativo, né? Imagino assim, porque eu tive uma experiência, um contato com o Oswaldo de Camargo, né, que assim foi muito impactante para mim, e foi junto com o Faustino, né? Então só poderia ter sido ele, assim, porque eu percebi o quanto que ele vai estar aqui, vai chegar daqui a pouquinho, mas o quanto ele é envolvido com a obra, né? Com a vida desse Eles poeta, são amigos, né? Eles são amigos, muito eles trabalharam... amigos. Então é importante, né? Ter esse contato para construir uma obra que também seja compatível, né? À história, à trajetória dele, que é tão linda, tão valiosa, de um intelectual, assim, de uma erudição, né? Que é assim, é rara, né? De se ver, assim, tanto assim entre homens brancos e entre homens negros, eu estou dizendo, não só assim, porque às vezes a gente associa muito a erudição às pessoas brancas, né? E, na verdade, a gente tem muita produção, as melhores produções da gente são de pessoas negras, né? Que a gente até se identifica muito mais, né? Então, acho que é importante, assim. Então, eu vejo que é muito. Espero que esse projeto de vocês vocês possam circular o Brasil inteiro, porque o Brasil merece conhecer essa pessoa, esse artista que consegue captar um pouquinho também sobre até o que a gente pensar sobre identidade brasileira, sobre nacionalismo, né? Acho que talvez o Faustino pode também trazer mais esses aspectos que eu acho que vocês também exploraram, né? Mas aí... Desculpa te cortar, Tâmara, né? Pegando isso que você está falando, é isso. Primeiro que é importante fazer homenagem em vida, né? Em vida isso é muito importante, né? Por exemplo, eu fiz espetáculos como ator, eu fiz espetáculos em teatro, né? A gente faz, sei lá, a Gal, né? Que eu fui ver há 2 semanas, eu participei do Cartola, teve Dona Ivone Lara, mas, sabe, as pessoas estão querendo fazer espetáculo enquanto as pessoas estão vivas, entendeu? Então, fizeram agora o Marrom, né, o Martinho da Vila, quer dizer, é importante a gente homenagear as pessoas enquanto elas estão aqui, né, com a gente. Isso é super importante. E é isso que você falou, a coisa erudita, teoricamente, é branca, né? A coisa negra é mais popular, né? Não que o popular não seja rebuscado, mas a gente tem um preconceito em relação a isso, né? E ele, nossa, ele sabe, uma das
coisas que ele faz já estaria bom, mas ele, assim, é escritor, é poeta, é crítico literário, é redator, toca harmônio, que é uma coisa... Até hoje ele toca harmônio na igreja, que é uma coisa dificílima de tocar, muito mais difícil do que o órgão. Então, assim, é uma pessoa assim que fala, meu Deus, o mundo tem que conhecer essa figura. E ele é uma pessoa, como você falou que você já teve com ele, com o Faustino, são duas pessoas assim muito atraentes, né? Você fica ouvindo os dois falar e dá vontade de deixar eles falando horas e horas e horas e horas sem parar, porque assim é um poço de vida, de conhecimento, e é muito legal que com essa idade, né, que eles têm, beirando os 90 anos, eles estão assim ativos e lúcidos, que é uma coisa que geralmente infelizmente, grande parte das pessoas nessa idade não tá ou uma ou outra, né? Ou não tá ativa, ou não tá lúcida, né? Tem gente que tá lúcida e não tá ativa. E os dois estão, as duas coisas. Isso é um presente pra gente, enquanto brasileiros e negros, tal, né? Completando o que você falou. Desculpa te cortar, querida. E só para pegar um gancho aqui... É uma conversa mesmo, eu só estou estimulando aqui. Pegando um gancho aqui do que o Du falou, eu vou fazer mais uma pergunta. Você quer Tamara, Max? Oi? Pode falar, Tamara? Pode comentar, por favor. Ah, tá. Por favor, claro. Tem uma coisa que também, assim, eu tenho trazido. A gente fez sobre Luiz Gama, né? Um trabalho sobre Luiz Gama, a exposição. A gente agora tem uma leitura também, O Trono à Liberdade, que brinca, é ficcional com Luiz Gama. E agora, com o Oswaldo de Camargo, a gente tem um recorte muito interessante para esse espetáculo. E, assim, é muito normal, não é muito normal, mas quando acontece de homenagear pessoas negras importantes da nossa história, normalmente é no atletismo ou na música. O Lima Barreto, ou a obra de alguém, ou uma obra do Lima, uma obra do Machado de Assis. O escritor, o intelectual negro, eu ainda não vi, né? Um intelectual negro vivo, eu ainda não vi, né? Então, assim, normalmente é um músico que tem uma música que encantou o Brasil, que todo brasileiro conhece, é um jogador de futebol, né? Normalmente é o Pelé, né? Mas, assim, falar de alguém que é crítico literário, né? Que é alguém que é uma pessoa, que é uma sumidade da intelectualidade negra, raramente eu vi um espetáculo sobre a vida dessa pessoa, né? Normalmente, você às vezes tem um texto do Machado, tem um texto do Lima Barreto, alguma coisa assim. Então, a gente, quando faz um grupo mais 60, homenageando um dos intelectuais negros que merece estar nesse espaço, porque ele é analógico, né? Então ele não tem o recurso tecnológico, que hoje em dia um jovem de 20 anos, em um ano tem 1 milhão de seguidores, ou a galera mais 60. Enquanto mais para cima, menos tem isso, né? Então a gente precisa fazer esse espaço, esse esforço de ver os outros lados, não só estar no esporte e na música, né? A gente está em todo canto. E é muito importante. Ontem teve a homenagem do professor Eduardo de Oliveira na Câmara Municipal. Eu conheci o professor Eduardo de Oliveira e ele foi o número 1 convidado para fazer parte da exposição Memorial Luiz Gama, né? Só que ele faleceu antes de eu conseguir alguma verba, porque a gente não tem ninguém para telefonar para cair 300 mil na nossa conta, muito menos 60 milhões. Né? Então a gente demora 5 anos. Do dia que você quer fazer alguma coisa, demora 5, 6 anos, 7 anos, né? Então, aí, infelizmente, ele faleceu, mas ele também era uma sumidade de intelectualidade no Brasil que faz parte das nossas consistências intelectuais, mas a gente não vê, não nomeia. Tanto que a Liliane Braga, lá na Arena Preta, falou assim, autorias negras, para você ser o autor das suas ideias. Ela fala de uma atriz chamada Alice Rezende, que nos filmes ficava em traço. Não sei nem se você conhece do Alice Rezende. Você conhece Alice Rezende? Não, eu ouvi a Lilian, eu entrei rapidinho na entrevista que estava fazendo com ela, eu vi ela falando de algumas coisas, assim, meio que por alto dessa atriz, eu não conheço, não.
Porque ela trabalhou na TV Tupi, tudo eu ia te perguntar depois, que eu não tive tempo ainda. Mas ela falando que não colocava o nome dela, ela fez quase uma coadjuvante protagonista nos filmes e não punha o nome nos créditos, né? Então a gente tem muito esse problema de autoria. E quando a gente pode, todo mundo que estiver assistindo aqui o vídeo, entra lá no nosso link, no nosso site, compra o ingresso, porque a gente quer levar essa peça. A gente precisa lotar todos os dias as nossas salas, todas as sessões, para que a gente possa esticar essa carreira ao máximo, para realmente esse espetáculo fazer parte e comemorar os 90 anos do Oswaldo de Camargo, transformando ele num assunto público e notório para todas as pessoas verem. Eu vou deixar aqui a palavra com o mestre que merece, né? Oswaldo Faustino chegando, aquele que nos iluminou por esse caminho. Pena que ele chegou depois que eu fiquei elogiando ele pra caramba. Eu vou ter que falar tudo de novo agora, depois que ele chegou? Oi? Eu estou numa live. Faustino, bem-vindo, uma honra recebê-lo. Eu agradeço o convite, venho de outro evento, que demorou mais do que eu imaginava. Mas estamos Deixa eu só aqui, te apresentar um pouquinho. Desculpa. Não entendi, Tama. Eu queria te apresentar, porque tem pessoas que não te conhecem. Por favor. Né? Então, o Oswaldo Faustino, ele é o escritor dessa obra, ele também dramaturgo, ele é jornalista, escritor e pesquisador também de relações étnico-raciais, atuou em importantes veículos da imprensa brasileira, como a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o Diário Popular, também colaborou com a revista Raça Brasil desde a sua criação, também participou da TV da Gente do Netinho, né? Estou dando uma resumida, né, na verdade. Mas aos 74 anos, né? Se não tiver feito tanta coisa. E para ser amigo de Oswaldo de Camargo não é pouca coisa, né? Também. Pois é. E é ator e coautor de livros voltados à literatura negra, literatura infanto-juvenil, educação antirracista, com destaque a obras de... Eu também não conheço muito, né, Oswaldo? Eu espero que você venha mais vezes aqui para a gente conhecer mais aí sobre o seu trabalho, mas obras como de Ney Lopes, da coleção Retratos do Brasil, e a Legião Negra, a luta dos afro-brasileiros na Revolução Constitucionalista de 1932. Bem-vindo, viu, Oswaldo? Obrigado. E obrigado pelo convite. Desculpa esse atraso, mas eu já tinha esse compromisso de manhã lá de falar numa escola para pais de alunos. Isso é muito bom. Falar de educação antirracista para pais. Eu normalmente falo para professores, mas falar para pais foi muito bom. Mas, como o tema aqui é Oswaldo de Camargo, para mim é uma honra, porque é um amigão, né? Além de ter sido colega de jornal, mas um amigão, uma figura que eu conheço desde os anos final dos 60 para 70, né? Então, muita gente... Aliás, aqui eu acho que Max não tinha nascido. Tinha, Max? E você, Edu? 76. Eu nasci em 64, tinha nascido já, assim. Já tinha. Eu esqueço dessas suas barbas brancas. Mas que honra, viu, poder receber esse convite, mesmo chegando atrasadinho, mas eu fiz questão de entrar, porque para falar de Oswaldo de Camargo, para falar desse trabalho que o Max me convidou para escrever, falar de amigo, né? Aí é moleza, né? Falar de amigão mesmo, né? Eu brincava com ele, dizia para ele que nós namoramos as mesmas mulheres. Ele fala, imagina, ele é tão delicado, né? Nós namoramos as mesmas mulheres, somos do mesmo tempo. Mas diga lá, estou à disposição para a gente conversar.
Então, Faustino, a gente estava falando aqui sobre, assim, a construção dessa obra muito pautada na trajetória do Oswaldo de Camargo, e que ele fala da construção do eu negro, né, na literatura brasileira. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, e aí, assim, como é que é transformar essa experiência de vida, de memória, de resistência em linguagem teatral, sem perder a dimensão política e afetiva da obra? Então, na verdade, o meu trabalho não difere muito da minha produção literária e tudo mais. Quem teve a magia de fazer ele virar teatro é esse moço de camisa amarela que está aí, que me impressionou com o trabalho, com o resultado, né? Assim, super valorizou o texto, né? Eu fiquei muito feliz quando fui a um ensaio aberto. Falei, gente, que coisa mais linda! Será que eu escrevi isso mesmo? Ou saiu muita coisa do Edu, né? O Edu é um grande diretor, além do ator sensacional que sempre foi e é, né? Apesar de ele ter falado que nasceu em 64, mas para mim, ele me chamava de tio. Sempre me chamou de tio, né, Edu? Mas tem um talento, conseguir transformar aquele. Ali tem muito de, primeiro, pesquisa, claro, né? Porque a importância é o escritor Oswaldo de Camargo, né? Não necessariamente o meu amigo. Porém, eu convivi com ele, então eu coloquei. Tem muita cena, coisa que se passou lá no ambiente do Estadão, né? Onde ele trabalhou mais de quase 40 anos, né? Foi uma história. Então foi. E tem coisas engraçadas. É uma peça para a gente conhecer Oswaldo de Camargo, mas também para rir um pouquinho com ele, né? Atores sensacionais, né? Atores e atriz sensacionais, né? Olha, eu vou te dizer, eu fiquei feliz, sabe, do resultado. E contar um pouco de um personagem que é referência para nós, escritores negros, né? O Oswaldo de Camargo, com seus livros ainda publicados nos 60 e 70, era a grande referência, né? Como é que eu vou trabalhar? Como é que a gente vai contar histórias, né, do nosso povo, né? Como é que a gente conta a história do nosso povo? E o Camargo sempre generoso e crítico, né? Porque ele não é só generoso, ele é muito generoso, mas muito crítico. Né? Numa conversa com o Max, a gente teve contando que tinha um triunvirato. Era Oswaldo de Camargo, Abelardo Rodrigues e Paulo Colina, que se reuniu num bar chamado Mutamba, que fica ali perto ali da Avenida São Luís, né? Perto onde era o Estúdio Eldorado ali, onde era onde era o Estúdio Eldorado. E ali naquele viaduto tem uma parte que tem os prédios e ali ficava o bar Mutamba. E olha, ali eles produziram muita arte, escreveram muita coisa e discutiram muito cultura negra, né? E eu lembro até de um momento em que eu fiquei sentido porque eles foram muito severos com uma poeta amiga minha, mas eles tinham razão, né? Se só passassem a mão na cabeça, ela não exigiria de si própria uma desenvoltura. Então, foi muito. Esse personagem é uma referência sem tamanho. O Edu falou do Eduardinho Oliveira, né? Eu chamava de Eduardinho, né? O Oliveira,
professor Eduardo Oliveira, primeiro vereador negro da cidade de São Paulo, e era outra figura dócil, né? Mas muito dócil. Eu passei uma vez na Praça da República, ele estava numa banca de jornal. Aí ele chamou o jornaleiro, vem cá, me dá uma revista Raça aí e tal. Aí o cara pegou a revista, ele abriu na página da minha matéria, olha, esta matéria foi ele que escreveu. Olha como ele escreve bem. Então, e quando o Eduardinho faleceu e foi velado na Câmara Municipal, por ter sido vereador, né? Oswaldo vai diante do caixão, começa a contar os podres do Eduardinho, que ele chegava na casa dele, abria a geladeira e comia o que o Oswaldo tinha guardado para comer no dia seguinte. Eu falo, esse personagem merece um texto que tenha vida, né? E agora, depois que eu fui ao ensaio aberto, eu vi o quanto esse texto rendeu. Falei demais, né? Não, foi maravilhoso. Antes de você chegar, eu tinha comentado isso, que na verdade o trabalho de mesa, não foi só eu, não. O Faustino generosamente falou que só dependeu de mim, mas assim, foram nós três do elenco, né? O Jimmy, o Adolfo, a Elina, a minha diretora assistente e o Miguelzinho, que é um ator mirim que também contribuiu, e nós ficamos em 5, né? O que eu estava pensando que iam ser 2 semanas de trabalho de mesa, acabou ficando em 5 semanas, justamente para isso, porque para fazer aquele texto que era bem informativo ficar cênico, né? E aí a gente conseguiu, é o que o Faustino falou, no ensaio aberto, quando as pessoas, depois do ensaio aberto, como é que eu pronuncio o teu nome, querida? É Tâmara ou Tamara? Tâmara, né? Então tá bom, eu falei certo, então. Falou. Então, Tâmara, na verdade, o que acontece? Depois dos 2 ensaios abertos, a gente abriu para uma conversa com o público. E todo mundo falou que a peça estava envolvente, emocionante, engraçada, lírica, poética. Eu falei, ai, que bom, sabe assim, atrasamos 1 mês na minha programação, mas valeu a pena, né? Eu estava essa semana falando com a diretora Débora Dubois, a última peça que ela dirigiu foi para Zezé, e antes ela fez o Rita Lee, né, super sucesso, fez um monte de outros musicais. Estava em reunião com ela, comentando desse processo, né, do Negras Palavras. Ela pegou e falou assim, Edu, o diretor tem que meter a mão no texto. Ela falou, se o diretor não meter a mão no texto, independente do autor, se o diretor não mete a mão no texto, é difícil. Aí ela estava contando como foi o processo de dirigir para Zezé. Eu falei assim, ai, que bom, que a gente estava muito preocupado, né, do Faustino, como é que ele ia reagir, né, em relação às coisas que a gente fez no texto dele. Mas lá no ensaio aberto ele pegou, falou que não ficou descaracterizado o que ele tinha escrito a princípio, entendeu? Então, essa foi uma preocupação nossa, porque assim, a gente não podia deixar de contar a história do seu Camargo, não podia descaracterizar o texto do Faustino e tinha que transformar todas aquelas informações que estavam no texto de uma forma cênica. Então, a gente meio que surtou, entendeu? É um prazer de trabalhar com teatro, né? E esse é o desafio da biografia, porque nada é muito fácil, né? Nada é muito fácil. Mas fazer um livro biográfico é uma pesquisa biográfica, mas você vai lá meio que relatar as suas descobertas. Mas fazer uma peça biográfica é muito mais complicado, né? Você precisa ter soluções cênicas para que fique uma dinâmica, porque você precisa ter soluções. Ali entrou com o Cérvulo Augusto, Beto Pacheco, o Cérvulo Augusto fazendo a direção musical, né, e as músicas que ficaram lindas, com o Beto Pacheco fazendo coreografia. Então a gente tem um corpo mais 60 dançante na peça, né? Dançante que sobe, que desce, que brinca, que canta. E a gente tem aí um ator mirim que faz coro com esse corpo mais 60. E a gente tem a Paula de Paoli, né, no cenário. Tudo isso foi combinando para ajudar aí
embasar essa solução biográfica, né? Como que você vai... são muitos lugares que Oswaldo de Camargo passou. Como que você vai reproduzir tantos cenários assim, né? Ainda mais com um edital, a gente teve um edital do PROAC, né? Agradecer ao PROAC, que, né, foi uma verba pequena para o tamanho do projeto, né, que a gente pegou, e o PROAC, Lei Aldir Blanc e PROAC, então é governo federal e PROAC, e aí a gente conseguiu montar do nosso jeito. A gente tem uma Rouanet aí, se alguém conhecer um captador, a gente tem uma Rouanet para ampliar esse projeto, mas a gente não conseguiu ainda nenhum captador para isso, e é muito difícil. Biografia, nossa vida, né, virar cena, e ainda mais um intelectual, que você tem que falar dos livros, nem é a biografia porque a biografia talvez de um personagem mais malandro, de um ladrão, talvez seja mais dinâmica, mas de um intelectual que toca órgão, que escreve livro. Toca na missa, né? Que toca na missa. Você tem que colocar tudo isso num dinamismo cênico. E aí o Du, aí, com toda a preocupação estética dele, ele conseguiu resolver tudo isso. O Oswaldo trouxe um material que só ele podia. Só o Oswaldo estava no Estadão. Só o Oswaldo estava na Praça do Poeta, na inauguração do Poeta. Não tinha outro escritor no mundo. Só o Oswaldo conhecia, sabia, e ainda assim leu todos os livros dele para escrever o texto. E só o Oswaldo viveu também as experiências do Oswaldo de Camargo. Né? Quase uma alma gêmea para escrever esse texto. Porque, para quem não sabe, está chegando agora, o título do nosso projeto que mandou para o PROAC era A Praça do Poeta Preto Vivo. Porque o Oswaldo de Camargo nasceu em Bragança. E lá em Bragança, ele recebeu uma praça que a gente foi lá visitar. É linda. Uma praça em sua homenagem. Vou pedir para o Thiago, eu registrei essa imagem. Oi? O Thiago subir essa imagem, porque eu tenho eu registrei a imagem dessa praça lá em Bragança. Isso aí. E nessa praça tem esse banco. E a gente não sabia... Só para completar, Max, desculpa, a gente não sabia se essa praça existia e foi colocada a estátua dele e dado o nome da praça, o nome dele para a praça, ou se a praça não existia. E nesse lugar a praça não existia. Eles fizeram essa praça, colocaram a estátua e deram o nome dele. Quer dizer, são três. E o artista é um artista que eu pedi para o ator pesquisar, para o Adolfo, ele tem obras no Vaticano, entendeu? Então, na verdade, assim, a peça, o Faustino coloca isso no texto, abre a peça ele falando assim, se emoção matasse, eu teria morrido no dia da inauguração da minha praça. Eu fizeram uma praça na minha cidade que eu nasci, construíram com o meu nome, uma obra do Adélio Sarro Sobrinho, entendeu? Quer dizer, é muita emoção, né? E aí começa a peça assim, é bem legal, é bem bonito. E o legal é que os bancos da praça são esse livro aberto. Então, na parte de trás, etc., tem o texto de um livro mesmo, né? De um dos livros dele. Então, é muito interessante, né? E ficou a carinha do Oswaldo de Camargo mesmo. Ficou muito. Eu estava lá nesse dia... Eu me emocionei, fico imaginando ele. E outra coisa, dentro dessa equipe toda como é que eu faço, né, também com uma verba que não é uma verba ideal, a conseguir dar esses climas todos, porque na verdade a peça passa sem dar spoiler, né, a peça passa a vida inteira do Camargo. Né? Então, na verdade, o que eu pedi? Eu pedi para a cenógrafa fazer um cenário bem claro, bem clarinho, né? E nesse cenário, o iluminador, no dia do ensaio aberto, ele não teve muita sorte, porque, sei lá, 40% dos refletores queimaram. Então, na verdade, a ideia qual que é? Quando mostra a infância, ter uma geral mais âmbar. Quando mostra ele com os padres, tem uma geral mais violeta. Quando tem ele conversando com a apresentadora do espetáculo, né, da peça, falando
com quem ele conviveu, ter uma geral mais azulada. Na abertura, ter uma geral mais show. Então, na verdade, o Natan, né, além do Beto, coreógrafo, do Cérvulo, diretor musical que fez a trilha, da Paula, que fez o cenário, o Natan, ele vai trazer também. Não dá para ficar mudando de cenário. A ideia de mudança de espaço e de época de vida do Camargo vai ser pela luz, justamente porque o cenário é bem clarinho. E os figurinos, né? Os figurinos é uma coisa mágica também que a Érica fez, a Érica Ribeiro, porque entra de um lado, sai de um lado com uma roupa, entra de outra, sai de um lado com uma roupa, entra de outra. Tem que ser soluções cênicas muito rápidas, principalmente pro Jimmy, que é o que faz muitas personagens. Então, todo mundo teve que ter muita criatividade, não só a gente na mesa, né, nessas 5 semanas, mas depois que a gente começou a levantar o espetáculo, as soluções de figurino, as soluções de coreografia, as soluções de luz e soluções de cenário, a equipe inteira, né, ninguém faz nada sozinho, né, então quando o Max e o Faustino me elogiam, eu tenho que dividir esse elogio com a equipe toda, porque assim, se a gente não tem pessoas competentes do nosso lado, você não consegue fazer nada sozinho, sabe? Então, assim, o texto é muito importante, o elenco é muito importante, foi difícil a gente fechar esse elenco, eu e o Max, a gente demorou muito para fechar esse elenco, porque as pessoas ou estavam em outros trabalhos, ou não estavam com capacidade mesmo física de estar trabalhando, infelizmente, né, em função de serem 60 a mais, 70 a mais, tem poucas pessoas 60 a mais, 70 a mais, e aí essas poucas acabam tendo trabalhos, e aí não estavam disponíveis para estar no nosso trabalho. Então, foi muito gratificante ver o resultado de tudo isso, e agora, quinta-feira, estamos aí estreando. E aí, você está hiper convidada, Tâmara. Obrigada, gente. Muito obrigada. Ficou muito lindo o cartaz, né, também? O cartaz foi feito pelo Sérgio Antunes, da Sapiens Design, é um parceiro nosso há muito tempo, ele fez a maioria dos nossos materiais, né, ele fez, desde lá do Diário do Carroceiro, ele faz a maioria, assim, é uma agência muito grande, mas ele faz pra gente, assim, quando ele pode, sempre numa parceria muito rica. Obrigado. É um parceiro também que ajuda bastante a gente. E isso depois de muitas idas e vindas, né? Porque o Max punha, fala, isso aqui tá bom, né? Não, muda aqui. Isso aqui tá legal, não, muda aqui. Como foi no processo de ensaio, né? Essa música aqui, né, não entra agora, entra um pouco depois. Não, aqui tira isso. Não, isso daqui não é legal. Eu na verdade, fico regendo esse bando. Eu me sinto assim sempre, Tâmara. Eu sinto assim, eu sou maestro de um monte de músicos exímios, sabe assim? Então, na verdade, se eu estiver só regendo e os músicos não forem bons, não adianta nada o regente ser bom, né? Então, assim, é muito legal esse processo de ser diretor. Noite sem dormir, mas vale a pena. Muito trabalho, né, gente? Muita para avisar as pessoas, a nossa estratégia de democratização, Tamara, foi colocar lotes. Tem gente do nosso povo que não tem grana, não sei o quê. Então a gente fez uns lotes, a bilheteria é R$40, né? E a gente passou a fazer alguns lotes. Então o primeiro lote é 20 já. Então quem for no primeiro lote já consegue 20. O segundo é 25. Então vai assim até 40, né? Então o segundo lote já está acabando. Então quem quiser, estiver assistindo aí, já vai lá. Segundo lote, R$25, já compra, né? Depois a gente tem uma tendência aí de estar lotando muito rápido a temporada. Tem uma tendência de estar lotando aí essa temporada da Funarte, então as pessoas vão comprando antecipadamente para garantir, vale a pena, compensa. E quem sabe a gente tenha mais temporadas aí para fazer, né? Sim, com certeza vão ter. Não tem como, né? Uma obra dessas é muito importante circular, né? Não tem porquê.
Agora, deixa eu só fazer mais assim uma pergunta mais finalizando, uma pena, porque a gente teria que se aprofundar, espero que a gente venha mais, vocês venham mais vezes para a gente conversar mais, né? Porque... Falar da reestreia do espetáculo, né? Falar da reestreia do espetáculo. Exatamente, esse processo, porque é um processo, né, que vai aí no decorrer, depois dessa primeira temporada, adaptações e tudo mais, né? E aí, queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão do silenciamento, né, sobre os intelectuais negros também, e queria que vocês falassem um pouquinho sobre o papel do teatro negro hoje na democratização cultural e na formação crítica da sociedade brasileira a partir dessa obra que vocês estão construindo. Bom, eu começo, então. Eu acho, assim, a experiência de se pensar, né? Eu acho que eu vou trazer de novo a história da autoria. Por muito tempo, a gente ainda tem algum problema de autoria, hoje em dia, mas por muito tempo a gente não tinha nem voz, né? Para reivindicar a autoria. Se você queria estar na arte, você tinha que aceitar o que tinha, né? Você não tinha como reivindicar um papel, você não tinha como reivindicar nada, né? Então você era objeto daquela obra e estava a serviço daquela obra que normalmente você estava no lugar do escárnio ou do esculacho. Então ou você era só ou do invisibilizado, o empregado, o faxineiro, a empregada, ou você era lá o Mussum, o Buiú, Vera Verão, né? Então normalmente a gente sempre teve como raras exceções, como o Eduardo Silva, que sempre galgou alguns personagens, assim como o professor no Telecurso, o Bombô no Castelo Rá-Tim-Bum, né? Que tinha ali uma imponência. Com raras exceções, a grande maioria, 90% para cima, eram sempre personagens que você tinha que aceitar. Hoje a gente tem isso você está falando dos anos 90 já, mas nos anos 80 eu comecei fazendo sempre filho de empregada, sobrinho de empregada. Minha segunda novela, eu era sobrinho da Neuza Borges, maravilhosa Neuza Borges, e ela era empregada da Regina Braga, entendeu? Então, assim... Então, assim, hoje as pretas faziam empregada, eu fazia o filho das empregadas. Então a gente tinha e é muito perto isso, anos 90, né? Eu acho que o Teatro Negro organizou, e graças a Oswaldo de Camargo, o professor Eduardo de Oliveira, que veio assim com essa... Eu falo que Oswaldo de Camargo é o olho d'água que fez esse oceano, né? Que vem através de Oswaldo Faustino, Eduardo Silva, que abre espaço para que eu chegue, para que a gente hoje possa escolher quem a gente vai falar. Então, escolher fazer... a gente ficou como suplente no edital, né? A gente entrou na suplência. Mas a gente escolheu de quem a gente quer homenagear e o papel que a gente quer fazer. E eu acho que essa é a importância do teatro negro, que isso às vezes não cabe na TV. E a gente só não faz um cinema e um filme porque a gente não tem um primo banqueiro. Senão a gente faria um filme também, né? Se conhecesse algum banqueiro, quem sabe a gente fizesse um filme também. Mas a gente ainda não tem esse recurso de autoria. A gente ainda está no se vira, mas a gente consegue falar sobre a gente, sobre essa história do Brasil, que de vez em quando é um Brasil... Por isso que a nossa companhia chama Companhia Um Brasil de Teatro e Artes, porque às vezes a gente é um Brasil à parte, né? Parece que a gente está contando uma nova história, só que essa história já tem 90 anos, eu tinha que ter aprendido ela na escola. Como que Oswaldo de Camargo não está em nenhum obrigatório e nenhum ano escolar, né? É meio absurdo do ponto de vista, não de sua negritude, mas de ponto de vista da sua literatura e da qualidade literária e intelectual da obra dele. Eu não estou falando que isso é importante no lugar de representatividade negra. Isso é importante no lugar de conteúdo literário, mas não está. Então, acho que o teatro negro ele faz essa luta, ele faz a gente vir a ocupar espaço, assim como Oswaldo Faustino tem obras. Eu conheci o Oswaldo Faustino com Luana, né, Oswaldo? Luana, né? Luana, do Oswaldo, que viajava o mundo. Livros infantis. Com os livros infantis do Oswaldo. E aí, assim, como que esses livros são tão difíceis de acessar a escola ainda? E de vez em quando tem uma autora branca que faz um livro
para valorizar o cabelo negro, que é puxando geladeira, que é usando o cabelo para lavar louça, que fala que isso é para desconstruir o racismo. Né? Até foi cancelado esse livro. Mas acho que a importância é essa. Já que você falou em teatro negro, é fundamental a gente entender a famosa frase "nossos passos vêm de longe", porque a gente não pode esquecer o teatro experimental do negro, né? A gente não pode esquecer uma experiência que, infelizmente, durou só um ano, que era aquela teatro de revista negra, né? Então, tem várias experiências, tem os Crespos aí, que são mais presentes, né? Tem muita companhia de teatro negro hoje, e é muito legal. Por quê? Porque, justamente, pelas dificuldades que a gente encontra de fazer nossos trabalhos, cada trabalho desse a gente consegue lotar o teatro, né? Porque, olha, né? Então, você tem muita gente boa fazendo muita coisa boa, mas é sempre parecendo que é uma exceção e não a regra, né? Quando deveria ser a regra, né? A gente tem... já que a gente está puxando o saco do Edu, que eu amo puxar o saco dele porque ele é muito bom mesmo, né? Eu me lembro, né, do Edu furioso, né? Porque a pessoa fala: nossa, você é um bongô e tal. Porra, o Edu está tantos anos fazendo trabalhos, né? O nosso saudoso Acaiabe, tantos anos na TV Cultura, essa gente toda nativa, né? Ficou, quase nunca saiu nunca deixou de trabalhar, graças a Deus, sempre teve trabalhos, mas as pessoas... nossa, eu lembro de você. Não, mas você não fez mais nada, né? Como não fez mais nada? Está sempre em cartaz, né? Eu nunca esqueço de alguém comentando quando você fez aquele trabalho com o Cacá Rossé. Eu não me lembro qual que era uma peça que você mandou. Cacá Rossé descobre um grande ator, Eduardo Silva. O cara já tinha 14 prêmios de teatro até lá, né? Então, é engraçado isso. Para os nossos, a gente é sempre considerado exceção, né? Quando não, né? A história do negro no teatro é a história do teatro, né? É muito importante entender isso. A gente faz teatro desde o período da escravidão, né? Mas as pessoas sempre acham que é uma exceção. E aí, completando isso que o Faustino falou, né, já que ele trouxe do Teatro Experimental do Negro, que teve, né, o Abdias, tal, a Léa, a Ruth, e aí representaram o Brasil em vários lugares, tal. Agora, né, nos últimos 15 anos, 20 anos, essa semana, os Crespos, que ele falou também, está fazendo 19 anos, né, completando 19 anos. Fui eu que dirigi o Sidney para entrar na EAD, quando eu entrei no lugar do Netinho, na Turma do Gueto. Netinho saiu, eu entrei no lugar e o Sidney estava lá começando. Isso foi, sei lá, 2003, eu acho. E aí ele me convidou para dirigir, eu entrei. Ele entrou na Escola de Arte Dramática, fundou os Crespos, acho que uns 2 anos depois, tá fazendo 19 anos. E aí, a gente hoje tem o Coletivo Negro, do Gé, tem o Clariô, da Naruna, da Martinha, da Ana Luana, tem o Bonde, que é um grupo que tem feito várias peças, tal. Mas é isso que o Faustino disse. Os atores e atrizes negros agora, que tem tipo 20, 30 anos, não sabem a história de quem veio lá atrás. Eu sempre falo, estava fazendo agora o Dream Girls no Santander, 22 negros, atores e atrizes, 10 músicos, e eu falei no primeiro dia, falei assim, gente, a geração da Ruth e da Léa abriram trincheira para a geração da Zezé, que está com 80
32 anos, que a geração do Acaiabe, do Gésio, que abriram trincheira, da Lisete Negreiros, que abriram Norton Nascimento. Que abriram trincheira, não, estou falando dos 80, aí que abriram trincheira para a geração do Ailton, do Luiz Miranda, aí, que estamos com 60, aí hoje o Norton, se tivesse vivo, acho que ele teria mais ou menos a minha idade, né, uns 60 e poucos, e aí, mas essas pessoas que estão aí, chegando agora, que tem um monte de espetáculo com negros, né, falam isso que o Faustino falou assim, você representa o bongô nos anos 90, era maravilhoso, porque não era escravo nem bandido. Eu falei assim, não, é legal, eu não nego essa importância, né? Só que eu não sou ator de televisão, eu sou ator de teatro, eu não paro de fazer espetáculo. E eu vou ver todo mundo tá em cartaz. E as pessoas acabam não indo ver minhas peças, entendeu? O ano passado fiz 2 musicais, outro ano fiz peça com a Natália Timber, eu não paro, é o que o Faustino falou. Então, assim, a gente acaba tendo um apagamento das nossas personagens históricas, que o Max falou no começo da entrevista, né? Geralmente as peças são feitas sobre vida de cantores, né? Mas as personagens que são históricas, ou no caso, escritores tal, acabam não sendo representadas, né? E tem esse apagamento. E os audiovisuais, né? Agora você tem agora faz uns anos que você tem um corpo de autores negros, porque é isso que o Max falou, a gente precisa ter pessoas negras escrevendo sobre nossas histórias. Então você tem um grupo de autores negros, já faz um tempo, que até chegar numa novela que tem um monte de elenco negro, né? Nobreza do Amor, mas isso já está vindo há um tempo. E o apagamento também é em relação ao cinema. A gente tem 3 diretores conhecidos, né, que é o Joelzito Araújo, o Luiz Antônio Pilar e o Jefferson D., mas a grande produção negra de cinema é de cinema periférico, e as mulheres diretoras negras não têm representatividade, tem representatividade pouquíssima, então o apagamento é muito grande mesmo, na televisão, no cinema e no teatro, ainda que tem mais representatividade, mas mesmo assim é pouco. O pessoal fala assim, mas tem um monte de peça negra, tem um monte de novela com elenco negro, fala assim, sim, mas ainda está pouco, nós estamos caminhando, mas a gente está caminhando em Paz Tartaruga. Nós estamos caminhando para a tartaruga, né? Aliás, dos projetos que eu quero fazer, que eu estou batalhando já faz uns 5 anos para eu atuar, tem uns que eu dirigi, que eu estou batalhando, mas um para eu atuar é a história do Galanga, a história do Chico Rei, que eu não conhecia. Eu fui conhecer quando eu fiz uma série para Futura, que eu não sabia a história linda do Galanga, do Chico Rei, né? Eu quero fazer uma peça maravilhosa. Ele era rei no Congo, foi capturado, ele, a mulher e a filha e o filho. Quando no Atlântico o navio estava meio mal, jogavam as mulheres e as crianças no mar, porque os homens valiam mais para ser vendidos aqui no Brasil. Ele viu a rainha do Congo e a princesa do Congo ser jogada no mar, e foram tantos corpos de negros jogados no mar que mudou a rota de migração dos tubarões, porque sabia que ia ter corpo preto lá caindo, né? Imagina. Ele chegou, trabalhou 30 anos, comprou a forria dele do filho, voltou a ser coroado rei do Congo, e as festas de congada que tem no Brasil inteiro são em homenagem a ele. Eu fiquei sabendo disso há 7 anos. Na escola não conto isso pra gente, né? E isso dá um espetáculo legal para se fazer, entendeu? Um espetáculo que é informativo e que como negras palavras, entendeu? Então é isso, a gente trazendo personagens históricos, já que a escola não conta, então a gente conta, a gente tem que fazer essa função, né? A gente tem que fazer essa função, mas é o que o Max falou, a gente se vira, não tem quem dê um telefonema para conseguir 300 mil na conta, né? Que dirá 60 milhões, né? Que a gente não precisa de 60 milhões, com 5, 6 milhões dá para fazer um espetáculo grandioso. O Dreamgirls foi feito com 5 milhões, né? Mas a gente vai chegar lá um dia, a gente chega lá. E aí, mais uma coisa, Tamara, da dificuldade de acesso, né? A gente hoje tem... A gente tem hoje conseguido realizar, mas isso não significa que a gente tem acesso aos meios de produção. Então, esse contraste aí que está rolando na mídia,
né? Que o cara liga para um empresário bancário e fala, pô, preciso de um dinheirinho aí para acabar o filme, tá meio foda aqui, 60 milhões ajuda? 60 milhões, se a gente encher nossa sala de teatro de pretos querendo fazer projeto, faria todos os projetos de todos eles e não ia acabar, e não ia gastar isso daí, né? Então, a gente não tem acesso aos meios de produção. Quando a gente chega com uma lei Rouanet de um diretor preto, um produtor preto, um autor preto, raramente é aprovada. Se for um escritor branco, um produtor branco para falar do Ray Charles, consegue patrocínio. Se for um diretor branco, um produtor branco para falar do Martinho da Vila, consegue patrocínio. Se for um diretor preto, um produtor preto, muito raro, eu ainda não vi. Para dizer que não existe, eu só posso dizer assim, eu ainda não vi um patrocínio de 5 milhões, 2 milhões, 1,5 milhão para uma peça de um produtor preto e um diretor preto. Então, a gente ainda não tem acesso aos meios de produção. A gente acaba pegando edital de 50 mil, 100 mil, 150 mil, que paga de cachê para cada pessoa 1.500, 2.000 reais. E a gente ainda tem que realizar nessas condições que é melhor do que nada, mas ainda assim são questões de precariedade, né? Que não dão a dignidade nem que a gente merece, nem que o espetáculo merece. Eu queria pedir para o Tiago subir aí algumas obras, muito importante assim, a fala de vocês, porque é isso, a gente tem aí um processo de reconhecimento, né, de representação da cultura negra, do teatro negro, mas ainda a distribuição dessa renda, ela também não, e esse acesso aos meios de produção, né, ela ainda está muito aquém das nossas necessidades também, né? Aí, só para a gente fechar, eu queria que vocês também fizessem assim, as falas de encerramento e tal, mas eu trouxe aí algumas obras também, se o Faustino quiser fazer algum comentário, né? Porque é muita, muita produção, né? É verdade. O Negro Brasileiro é uma autobiografia do Osvaldo, e essa foto é de quando ele tinha 30 e poucos anos, né? Achou com esse topete bem expressivo, né? E esse negro drama sobre a cor, né? A cor duvidosa de Mário de Andrade, porque também tem uma tradição, né, Tâmara? O negro, quando produzia coisas boas, fazia poesia, etc., ou ele era embranquecido ou ele era escondido, né? A nossa imagem nunca foi uma imagem a ser festejada, mas a gente tem feito muito esforço para que os nossos sejam, sim, reconhecidos e festejados, né? Foi uma surpresa lá em Bragança o que aconteceu, porque, inclusive, era um prefeito descendente de árabes, né? De árabes, acho que Najib, se não me engano, a família. Então, é interessante que, de repente, as pessoas se reconhecem e se comemoram e se festejam, né? É isso aí. Passa mais uma aí, Ti, por favor. O Carro do Êxito é o primeiro livro de contos, né? Do Osvaldo. E a descoberta do frio é o frio, né? Não é o frio do inverno, né? É o frio da vida, né? É o frio, a forma fria em que a sociedade nos trata. Osvaldo contando também aquela fase. Esses estão entre as 3 primeiras obras dele. E o Negro Disfarce, eu não sei o que dizer desse livro, porque ele é bem recente, né? Ele é da Círculo Contínuo, né? E está aqui também na tela, né?
Você quer falar dele, Edu? Não, quero dizer que adivinha quem me deu no aniversário? Eu vou chutar, eu não vou chutar, só sei que o nome começa com, o nome dele começa com O e o sobrenome com F. Me deu de aniversário. Me deu de aniversário. É muito importante. O Oswaldo, ele não é um cara chorão, sabe? Ele é de uma geração em que acabaram achando que, quando a gente fosse falar, eles podiam nos acusar de mimimi, né? Mimimi, chororô, né? Mas Oswaldo não. Oswaldo conta o real, né? Mas continua aquele cara altivo, né? Aquele cara maravilhoso. Eu acho que, assim, quer rir, quer se emocionar, quer conhecer Oswaldo de Camargo, os lotes já estão se esgotando, mas eu acho que há uma expectativa de uma boa temporada e que ela se prolongue. Esses 4 atores que estão aí aparecendo na tela são simplesmente maravilhosos, né? Desde esse pequenino, que é o Oswaldo criança, como o que está sentado ao lado é o Oswaldo hoje, né? Ele interpreta o Oswaldo já às portas dos 90, né? Com mais de 80. E esses 2 atores, ela e o Jimmy, eles revezam, né? Eles fazem vários outros personagens e aí sim, elogio ao figurino da Eriquinha, né? Da Érica, que ele faz 3 padres completamente diferentes. Muito legal. Parabéns, Edu, por trabalhar essa direção tão maravilhosa, né? É legal Toda a é legal, Érica, né, Oswaldo? O figurino que muda automaticamente e o ator que muda Ele automaticamente. muda, né? A expressão. Elogio aos 2, né? O porte em cena muda, a forma de falar muda. É muito, muito, muito interessante. Olha, são 4 atores talentosos. Vou dizer, são 3 atores e uma atriz talentosos, né? Para quem quer assistir espetáculo, eu recomendo de todo o coração. A Elina, é legal falar o nome do elenco, né? Elina Souza, Jimmy Anderson, Adolfo Moura, que faz o Camargão, e o Miguel de Luca, que faz o Camarguinho, com o Miguel, com a Elina e com o Adolfo foi rápido o acerto, mas com o personagem do Jimmy, que é o que faz mais personagens, foi muito difícil, justamente por isso. Primeiro que a agenda dele não batia com a nossa agenda, porque ele estava com outros trabalhos. Ele ia ter que chegar e perder grande parte do trabalho de mesa. E as pessoas que a gente tinha disponíveis eram pessoas que ou eu não conhecia, ou eu conhecia e achava que a pessoa não ia render tanto quanto o Jimmy renderia. Porque a gente vê como ele rende em cena, fazendo 200 mil personagens. Ou então as pessoas eram muito mais acadêmicas, sabe, assim, pessoas, professores, mestres, doutores, mas assim, com menos estrada de interpretação. Aí eu e o Max, a gente acabou resolvendo esperar o Jimmy. Eu falei assim, não, vamos esperar o Jimmy, porque mesmo ele perdendo o começo do trabalho de mesa, tiveram 2 momentos que ele teve que se ausentar. Eu falei assim, ele vai dar conta. Mas falou assim, mas Edu, será? Eu falei, ele vai dar conta. Eu conheço o Jimmy, ele vai dar conta. E aí a gente resolveu esperar e ele se ausentou no começo, se ausentou logo depois de umas 2 semanas. E foi difícil, né? Porque assim, a Elina, ela faz 3, 4 personagens, o Miguelzinho e o Adolfo fazem sempre a mesma personagem, e o Jimmy faz 500, então, mas valeu, muito feliz com o resultado, muito feliz. Gente, eu queria muito agradecer, viu? Assim, o trio potente de vocês, assim, eu acho que tem muito sucesso pela frente, viu? Eu que agradeço, Tamara, pelo convite. Espero você na nossa pré-estreia. Espero aqui que o canal Fórum nos dê espaço para divulgar em vários outros canais.
né, no site, na revista, porque a gente precisa que Oswaldo de Camargo seja rememorado esse ano inteiro para comemorar os seus 90 anos, e a gente é só uma das comemorações que vão ter esse ano em relação ao Oswaldo de Camargo, e ele merece. Oswaldo? Eu agradeço. Eu agradeço muito a possibilidade, apesar de eu ter vindo já de um outro evento, mas agradeço a oportunidade de entrar meio correndo, mas agradeço porque divulgar esse trabalho é muito mais do que algo que dê visibilidade para nós, entendeu? A gente vai dar visibilidade para a literatura negra, a gente vai dar visibilidade para os autores negros. A gente tem, por exemplo, uma Conceição Evaristo. Há quantos anos a gente diz que a Conceição Evaristo precisava estar na academia lá, né? Na Academia Brasileira de Letras. Quantos anos? Mas não. Então, os nossos autores têm muita dificuldade de reconhecimento, né? Podem ser talentosos, podem ser maravilhosos, mas há uma dificuldade. Uma Academia Brasileira de Letras que foi criada por um Machado de Assis, que é um homem negro, né? Mas, infelizmente, o espaço negro não é tão grande assim. Então, reconhecer Oswaldo é maravilhoso, reconhecer nossa literatura é maravilhoso, né? E a gente está aí. E eu só queria dizer uma coisinha que eu não disse durante a coisa, que, para mim, na hora da criação, o mais gostoso foi pensar um Camargo hoje e um Camargo menino cobrando o que foi feito dos meus sonhos, né? Dos meus sonhos, quais a gente realizou, né? E os dois. Então, as pessoas riem muito, riem muito, porque tem muito isso, sabe? O Camargo de 89, né? 89 anos, todo assim, é bem muito parecido com esse Camargo que a gente conhece aí, mas o menino é afoito, o menino quer saber, quer poxa vida, né? Porque a gente tem que lembrar, isso eu lembrei na conversa que a gente teve com o Max essa semana. Pombas, quando o Camargo nasceu, tinha 48 anos de abolição. Ele conviveu com pessoas que vêm da escravidão, né? Apesar de você ter tido várias leis que foram flexibilizando a escravidão, mas, de qualquer forma, ele está lá, né? A gente está com 138 só de liberdade do povo negro nesse país. Então, é muito importante conhecer Oswaldo de Camargo e, mais, quem puder se aproximar dele, conversar com ele, é um presente, sabe? É uma pessoa que sempre nos recebe bem, sempre generoso, sabe? Vale a pena. Muito grato, viu? Edu, quer falar alguma coisa? Não, quero falar que, assim, cada vez mais me encanta estar dirigindo, as pessoas perguntam se eu não vou mais atuar, eu quero atuar, lógico, mas essa coisa do etarismo é uma coisa bem complicada mesmo, né? Você só sente quando a água está chegando no teu nariz, né? Essa coisa do etarismo. Nos meus primeiros 30 anos de carreira eram só papéis maravilhosos. Nos últimos 15 anos de carreira, só tive 4 papéis muito bons. Eu não paro de fazer teatro, né? Falando do Cartola, foi maravilhoso estar naquele projeto, mas eu tinha 2 ceninhas no primeiro ato e 2 ceninhas no segundo, né? Então, assim, papéis legais, agora, conforme eu estou mais velho, está mais difícil de ter. Mas eu continuo trabalhando como ator, mas como diretor é uma coisa, assim, muito maravilhosa, sabe, assim, no caso dessa peça, né, falando dessa especificamente, o Miguel, ele nunca fez teatro, é a primeira peça dele, então o jeito que a gente tem que trabalhar com ele, principalmente a Thaís, que fez a minha diretora assistente,
às vezes a gente não entendia o que ele falava muito rápido, não tinha projeção, então a gente teve que... E o Miguel foi o que mais deu certo no ensaio aberto. Todas as coisas, todos os textos dele davam certo, todas as piadas davam certo, sabe? O pessoal ficou encantado, foi, sabe, tipo, a arma secreta que a gente tinha, foi Miguel, a gente investiu nisso. E o jeito de trabalhar com a Elina foi totalmente diferente do jeito de trabalhar com o Jimmy, a coisa de superinterpretação, a coisa tímida que o Adolfo tem enquanto ator, que não ajudava para personagem. O Camargão é tímido, mas o ator não pode ser tímido para fazer uma personagem tímida. Então, às vezes, a gente acha que ajuda, mas atrapalha. É maravilhoso telefonemas com o cérebro que não concordava as coisas que eu falava, que ele discordava, ele falava, você que é o diretor, você faz do jeito que você quiser. Eu falei, não, mas você tem que entender, eu não sou autoritário, sabe assim? E aí a Paula pirando no cenário, como é bom dirigir, como é bom dirigir, eu adoro dirigir, eu gosto muito. E trabalhar com ator, né? Por eu ser ator, trabalhar com ator, que os diretores, a gente geralmente tem que descobrir o que está na cabeça dos diretores, né? E por eu ser ator, essa coisa de estar ajudando, né, na construção das personagens é uma coisa que eu mais prezo, assim. E eu estou muito feliz de estar na direção aí desse trabalho e muito contente. Tomara que as pessoas assistam, vão lá ver, e é isso aí. Estamos esperando, sei lá, Tâmara, tá bom? É só avisar. Muito obrigada, gente. Então, assim, quero agradecer e fortalecer aí, então, o período do espetáculo. Então, a temporada estreia no Complexo Cultural Funarte, São Paulo, de dia 22 de maio a 22 de junho de 2026, de quinta-feira. A 21 de junho. Desculpa, Oi? 21 de junho. A gente está sempre confundindo essa data, né? Desculpa. E de quinta a domingo, às 20 horas. Beleza? Isso, exatamente. Muito obrigada pela conversa, foi maravilhosa, viu, gente? Agradeço de coração. Até 21, tá? Boa sorte. 21. Até dia 21. Tchau. Até mais. Até mais.